Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e estamos hoje com mais uma videoaula sobre equações do segundo grau na forma incompleta, que falta ou o coeficiente B ou o coeficiente C, beleza? Então não esqueça aí de dar aquele joinha para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Então bora lá! Eu tenho aqui algumas questões para serem resolvidas. São exemplos diferentes daqueles que eu já trouxe, né? Onde eu tratei individualmente de quando falta o C, o que faz, quando falta o B, o que faz. Então aqui eu trouxe misturado para a gente ver aí qual é o método que a gente vai utilizar para resolver. Então aqui eu tenho a equação 2x² menos 98 igual a zero. Eu preciso saber qual método que eu vou utilizar, se é colocando o fator comum em evidência ou resolvendo como se fosse uma equação do primeiro grau, só que no final tirando a raiz quadrada. Então eu tenho o A, o B é zero e o C é menos 98. Então quando eu tenho o A e o C, eu tenho que resolver utilizando a raiz quadrada. Então como eu tenho só um x, eu mantenho o 2x² desse lado. O menos 98 vai para o outro lado, 98 positivo, aquele zero ali a gente não se incomoda mais. E eu preciso me livrar desse 2 que está multiplicando o x². Então a gente vai ter x² igual a 98 dividido por 2. Então x² é igual a 49. Agora sim, ó, quando eu tenho x², basta eu fazer a raiz quadrada do outro lado, raiz de 49. E não esquecer que é mais ou menos 49, tá? Porque eu tenho menos 7² que dá 49 e eu tenho mais 7² que dá 49. Então tem que ter o mais ou menos ali. Então aqui eu tenho o x1, que é a primeira opção, menos 7, e o x2, que é 7 positivo. Então eu tenho essas duas soluções, menos 7 e 7, para essa equação do segundo grau, beleza? Agora aqui eu tenho um formato um pouquinho diferente. Ela tem vários termos, digamos assim. Ela não está na forma reduzida, ela não se apresentou na característica das outras. Ela tem parênteses, ela tem um x a mais aqui para a gente resolver. Então, primeiro eu tenho que ajeitar essa equação. Eu tenho que deixar ela na forma reduzida, que é com o A, o B e o C em ordem, tá? Então, aqui o primeiro passo é fazer a distributiva. Menos 2x vezes x dá menos 2x². Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. E o x eu mantenho. Esse menos 6x eu copio e esse menos 4x também copio. Igual a zero. Agora, eu tenho termos semelhantes, monômios semelhantes aqui que a gente pode fazer operação. O x² não tem outro semelhante, então eu copio esse termo, menos 2x². 6x menos 6x dá zero. E sobra só o menos 4x igual a zero. Vejam que agora ela é uma equação de segundo grau incompleta com C igual a zero. Então o método de resolução não é esse da raiz, é aquele de colocar o termo comum em evidência. Então aqui nesse caso nós temos o 2, que é comum, ele é divisor do 2 e do 4, e nós temos o x também. Então, eu posso colocar o 2x em evidência. O que sobra aqui dentro é a divisão. 2 negativo dividido por 2 positivo dá 1 negativo. Então, eu boto menos. X² dividido por x, x. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. X por x dá 1. Então, some. Igual a zero. Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho que 2x é igual a zero. Vocês lembram que sempre o primeiro x fica igual a zero. Então, a gente tem aqui x1 igual a zero. E a gente tem menos x, menos 2 igual a zero. Menos x é igual a 2 positivo. Eu multiplico por menos 1. Eu vou ter x igual a 2 negativo. Então, esse é o nosso x2. Então, sempre que falta o coeficiente c, o primeiro x vai ser igual a zero, o segundo x eu resolvo a continha para descobrir. Então, o conjunto de solução aqui é menos 2 e 0. Beleza? Ok? Essa deu um pouquinho mais de trabalho, mas não se assustem, é assim mesmo. Basta ir lembrando aí
do que são os monômios semelhantes, juntar aí, somando, subtraindo, beleza? Agora aqui, a letra C, ela tá no mesmo formato do finalzinho aqui da letra B, ó, com o A e com o B. Ela tem o A e tem o B, ela não tem o C, então eu vou resolver da mesma maneira, só que eu não preciso fazer essa parte inicial porque ela não tem parênteses, não tem nada, ela já está na forma reduzida. E aqui os números não tem nada em comum, só tem o x mesmo, então eu coloco x em evidência, fica 5x aqui dentro, e 3x dividido por x sobra só o 3. Percebam que o x ao quadrado sempre some aqui dentro, porque 2 menos 1 fica 1. Então esse primeiro x é igual a zero direto. E isso aqui, ó, 5x mais 3 é igual a zero, eu tenho que resolver. Então, 5x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 quintos. Que eu poderia colocar menos 0,6 ou eu deixo como menos 3 quintos mesmo. Então, aqui as soluções são menos 3 quintos, a fração, né? E zero. É isso aí. E o último exemplo aqui, que também é uma equação incompleta, mas ela é com o formato da letra A. Nós temos o A, que é uma fração, o B é 0 e o C é menos 27. Então, vamos resolver ela. É para resolver igual a anterior lá, a letra A. Eu passo o número para o outro lado. Então, eu fico com x ao quadrado sobre 3. O menos 27 vai para o outro lado, 27 positivo. Esse 3 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ser x ao quadrado igual a 27 vezes 3. X ao quadrado é igual a 81. E aí é só fazer x igual a mais ou menos raiz de 81. Quais são as raízes de 81? A primeira é menos 9. E a segunda, o x2, é mais 9. Então, essas são as soluções. Menos 9 e mais 9. Então, esses são alguns outros exemplos aí de equações incompletas que é muito importante que vocês aprendam, tá, gente? A visualizar que tem vários outros tipos de exemplo, não é só uma coisinha simples, pode ficar um pouco mais complexo, mas no fim resolve da mesma maneira, usando o mesmo raciocínio, beleza? Então, assim, gente, não esqueçam, então, de tentar refazer esses exercícios, é muito importante, tentem refazer sozinhos para vocês treinarem, depois confere a resposta, vê se está certo, porque às vezes só olhando a gente acaba entendendo na hora, mas esquece, então dá uma treinadinha aí, beleza? Sigam o canal nas redes, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aí na descrição. Valeu!